Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração a geração. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Podemos assentar, meus queridos. Estudando esse texto da palavra, nós podemos entender que o povo do Senhor tinha saído do Egito, e a Bíblia diz que o Senhor tirou o povo com mão forte daquele lugar, e o Senhor deixou o povo peregrinando pelo deserto algum tempo, porque o povo precisava saber que o Deus de Israel era um Deus poderoso, que o Deus de Israel é um Deus maravilhoso, que o Deus de Israel é um Deus que operava maravilhas. O povo já tinha visto isso no Egito, as pragas quando vieram e a atuação de Deus no meio das pragas. Todavia, o povo precisava ver sinais, milagres, maravilhas, para que eles pudessem crer cada dia mais que esse Deus que nós servimos era o Deus de Israel, é um Deus que opera todas as coisas, é um Deus que é poderoso, todo poderoso. Antes do texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver, irmãos, a grande maravilha que houve quando Deus abriu o Mar Vermelho. Então o povo, irmãos, teve a oportunidade de ser cercado pelo adversário, e o povo sem ter saída, sem ter solução. Aí a Bíblia diz que nosso Deus chega para Moisés e diz assim: diga ao povo que marche, porque está clamando a mim. Então Deus estava dizendo para Moisés dizer para o povo que o povo só poderia marchar, só precisava marchar. Era Ele que ia operar um milagre, era Deus que ia fazer maravilha, era Ele que ia providenciar alguma coisa. Ora, se Deus ali naquela oportunidade não abrisse o Mar Vermelho, Ele destruiria o exército de Faraó, ou mesmo assim, como diz o louvor, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Então não importa como Deus ia fazer, o que importa é que o Deus mandou marchar, o povo precisava marchar, porque o livramento vinha apenas das mãos de Deus. Irmãos, uma maravilha, uma operação de maravilha. Todavia, irmãos, aquele povo que estava ali, aquele povo era um povo de um coração muito duro. Mais na frente um pouco, diz a Bíblia, que faltou água para o povo. E aí o povo começou a reclamar. A Bíblia diz que o povo chegou, estava sedento, e chegou para Moisés e disse: por que, Moisés, você nos tirou do Egito? Foi para matar a cada um de nós de sede aqui nesse deserto? Você quer matar os nossos filhos? Você quer matar os nossos rebanhos? Porque você não tirou de lá. Veja, irmãos, o povo não entenderam, porque já um tempo atrás, antes do Mar Vermelho, o Senhor já tinha feito sair água da rocha. Mas o povo que viu aquele milagre, o povo que viu o mar se abrir, o povo que viu o maná cair do céu, ainda não conseguia crer que Deus poderia fazer de novo. Ora, irmãos, o Senhor já tinha feito sair água da rocha. Por acaso, meus queridos, o Deus que fez água sair da rocha num tempo, por acaso em outro tempo, Ele não pode fazer tudo de novo? Essa palavra, irmãos, é uma palavra que já se aplica a nós. Que acaso que o Deus do passado, que operou maravilhas no passado, será que Ele não pode operar maravilhas hoje na nossa vida? É claro que sim, louvado seja Deus. É claro que sim. E o povo, irmãos, estava agora diante de Moisés e começou a reclamar. Irmãos, quantas vezes
a gente, ao invés de lembrar que Deus já operou na nossa vida, e esse Deus que não muda, que é o Deus de ontem, de hoje, é de sempre, Ele pode mais uma vez operar na minha vida, e ao invés de eu passar a ter uma vida de oração, de consagração de vida, de buscar a Deus de toda a minha força, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, o povo começou a reclamar. Essa não pode ser, irmãos, a nossa postura. Porque se Deus já fez, Ele vai fazer de novo. Se Deus Ele já operou, Ele vai operar de novo. Se Ele já curou, Ele vai curar de novo. Se Ele já libertou, Ele vai libertar de novo. Se Ele já renovou, hoje Ele vai renovar de novo. Louvado seja Deus. E aí, mais uma vez, Moisés toma a postura de um servo, irmãos. Ao invés de ir de encontro às palavras dos revoltados, ir de encontro à palavra daqueles que se rebelaram contra Moisés, ele resolve falar com Deus. Entenda uma coisa, irmãos. Entenda uma coisa. Muitas vezes a melhor resposta não é aquela que você dá quando você for enfrentado. A melhor resposta não vem de você. A melhor resposta vem sempre de Deus. Então, ao invés de você refutar, ao invés de você ir de encontro, achando que naquelas palavras você vai se defender, ao invés de você fazer isso, fale com Deus, porque Ele vai resolver todas as coisas. Moisés resolveu falar com Deus, e a Bíblia diz que Moisés chegou e disse: Senhor, o que é que eu vou fazer com esse povo? Esse povo que só murmura, esse povo que só reclama. Aprendamos, irmãos, aprendamos com esse povo aqui como é que não deve se fazer. Diante de todas as coisas que acontecem, o povo reclamava. O povo, a Bíblia diz que o povo chegou e disse assim: era melhor a gente estar no Egito. Eu preferia estar no Egito, como eu queria estar no Egito. O povo saiu do Egito, mas o coração do povo ainda estava no Egito. O povo saiu de lá fisicamente, mas a alma do povo de Israel ainda estava escravizada no Egito. Meu querido, se o Senhor já nos tirou do mundo, liberto, nós já estamos do mundo. Não temos nada que está nos lembrando daquilo que estava acontecendo no mundo. Não temos nada que ter parte mais com o mundo, com as práticas do mundo, com aquilo que não glorifica o nome do Senhor. E aí o Senhor chega e responde. Moisés diz: que farei com esse povo? Estão a ponto de me apedrejar. Veja, irmãos, que diferença, que paralelo interessante. O apedrejamento de Estevão foi de outras religiões que apedrejaram. Aqui o apedrejamento foi do próprio povo, que não estava entendendo que Deus era poderoso, que Deus poderia fazer todas as coisas. Então o povo queria apedrejar, e Moisés já previu aquilo ali e orou ao Senhor. Aí a Bíblia diz assim: e respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com vocês algumas autoridades de Israel, e tenha na sua mão a vara com que feriu o Nilo, e vá adiante, e eu estarei à sua espera no alto da rocha do Horebe. Veja, irmãos, que Deus maravilhoso. Olha, pega alguns principais do povo, pega a vara e vá à frente. Não se preocupe, porque eu vou à frente. Eu queria dizer para você, meu irmão, você pode até ir para a batalha, mas Deus já foi na frente. O Deus de Israel vai na frente. Ele vai na frente para te dar vitória. Ele vai na frente para abrir o mar. Ele vai na frente para suprir nossa cidade. Ele vai na frente para fazer todas as coisas, porque quem vai na frente é Deus, é Senhor. Eu vou na frente. Antes de você ir, Ele já foi. Antes de você ir, Deus já foi, porque Ele é Deus soberano, é um Deus maravilhoso. E a Bíblia diz que Moisés, quando chegou lá, pegou a vara, tocou na rocha e saiu água. Ou seja, mais uma vez o povo viu o operar de Deus. Mais uma vez o povo viu Deus operar um milagre. Deus, é como se Deus estivesse preparando o povo, entregando para eles milagres e dizendo para o meu povo: não esqueça que eu sou um Deus todo-poderoso, não esqueça que eu sou um Deus que sabe o que sei fazer todas as coisas.
Não esqueça que eu sou um Deus que operando eu, quem impedirá? E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que depois daquela bênção, Moisés coloca o nome daquele lugar de Massá e Meribá. Aquele lugar, irmãos, em Refidim, ficou chamado como Massá e Meribá. Massá significa provação. Então aquilo é lugar de provação. Mas no lugar de provação, Meribá significa rebelião. O que o povo não entendeu é que na provação nós precisamos buscar a Deus e não nos rebelar contra Deus. No lugar da luta, da prova, nós temos que cair de joelhos, buscar a face do Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, porque se Deus é soberano, Ele vai nos dar vitória, e não passar a reclamar como o povo estava fazendo. O povo se rebelou e queria apedrejar Moisés. E aquele nome ficou marcado como Massá e Meribá. E aí, irmãos, entra no texto que nós acabamos de ler. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar o povo de Israel em Refidim. Em Refidim, que era o lugar da provação e o lugar da rebelião. O que acontece, irmãos? Deuteronômio capítulo 25 vai dizer como foi a estratégia de guerra dos amalequitas. Os amalequitas eram um povo terrível, irmão. Quando ele enfrentava o seu inimigo, ele destraçava tudo, acabava com tudo. Um povo terrível no meio do deserto. O que aconteceu, a Bíblia diz no capítulo 25, no verso 17 e verso 18 de Deuteronômio. Diz assim: lembre-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, e eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás e não tiveram temor de Deus. Irmãos, nessa guerra que nós estamos lendo aqui no capítulo 17, a Bíblia diz que alguns ficaram para trás, e os amalequitas foram a estes que ficaram para trás e destruíram a todos. Aqui tem uma palavra para mim e para você, meu querido. Você pode estar cansado, você pode estar sobrecarregado, mas não deixe a obra de Deus para trás. Não abandone o Evangelho, não fique para trás, porque quem fica para trás vira alvo do adversário. Veja, irmãos, que o adversário é astuto. A Amalequita aqui é tipo do adversário, é tipo do diabo, que sabe o que fazer. Ele não foi, os amalequitas não vieram contra o povo de frente, porque o povo que estava de frente era um povo que estava forte, fortalecido, cheio de água, cheio do poder de Deus. Eles foram buscar aqueles que ficaram para trás. Meus queridos, quantas pessoas nesse tempo de pandemia têm ficado para trás? Pessoas que não oram mais, que não leem mais a Bíblia, que não buscam mais a face do Senhor, que não jejuam mais, que não têm mais comunhão com Deus, que não fazem mais absolutamente nada pelo Evangelho, estão ficando para trás. E eu queria dizer para a amada igreja: não fique para trás, porque se você ficar para trás, você, a sua casa, o seu casamento, seus filhos, seus negócios serão alvo do adversário. Porque Ele ama quem fica para trás. Quem fica para trás, irmãos, não ora, não busca Deus, não é fortalecido pelo convívio da palavra de Deus, pelo Evangelho. É um povo fraco que ficou para trás. Aí a Bíblia diz que os amalequitas foram lá e destruíram todos, irmãos, todos os que ficaram para trás. Aí eu lembro de Jesus que disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja a diferença. O adversário pega para destruir, Jesus chama para dar alívio, para dar conforto, para encorajar. É isso que nós precisamos fazer. E a Bíblia diz, irmãos, que Moisés chamou a Josué. Eu não sei se a igreja sabe que o nome de Josué não é Josué. O nome de Josué é Oséias.
E fazendo uma pesquisa, irmãos, no hebraico, né, pastor? No hebraico, o nome Oséias significa salvação, mas é uma salvação ligada à pessoa. Mas no momento que Oséias é chamado, Moisés tem discernimento e diz: Oséias, você não vai se chamar mais Oséias, você vai se chamar Josué, porque o nome de Josué, Deus é minha salvação. Então, quando o Senhor nos chamou, irmãos, Ele quer dizer: você não é salvação da sua casa, você não é salvação dos seus filhos, você não é salvação da sua empresa, você não é salvação da sua família. Deus é a salvação da nossa vida, Deus é a salvação da nossa alma. O Senhor não chamou homem nenhum para ser a salvação. Pastor Arnon, você não é salvação. Pastor Júnior não é salvação. Diácono nenhum aqui é salvação. Obreiro nenhum, mulher nenhuma é salvação. Quem é salvação nessa casa é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Moisés fez questão de mudar o nome. Que conversa é essa que você é Salvador? Oséias, muda logo o nome. Reconhecimento que o Senhor é que é o Salvador da nossa vida. E aí, irmãos, a Bíblia diz que ele chama Josué e escolhe alguns dos homens. Irmãos, neste momento aqui nós podemos dividir o povo em 3 classes. Preste atenção nisso. 3 classes. A primeira, alguns dos homens que vão com Josué para a linha de batalha, lá na frente, pegar a espada e ir contra o inimigo. 2, os homens que sobem com Moisés no monte para orar. 3, o povo que estava esperando o milagre, porque não tinha forças para batalhar, nem forças para orar. Existia um grupo de pessoas aqui que estava esperando um milagre acontecer, porque disposição para ir para frente de batalha não tem. Subir ao monte para orar não vai, fica só esperando o milagre acontecer. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o povo todo é povo de Deus. Quando o livramento veio para todos. O Senhor não faz diferença para o chamado, para servir, para a salvação não tem diferença. Agora, na operacionalização da obra que é dele, tem diferença. Porque tem irmãos, irmão, está chovendo canivete, eu vou para a igreja. Eu fico imaginando, sabe por quê, pastor? Eu vou dizer uma coisa ao senhor aqui. O senhor sabia que tem uma irmã aqui na igreja que ela sente tanto dor nos ossos que ela mal consegue andar, e ela vem para a igreja se arrastando? Sabia não? Nesses tempos de frio, não vou dizer o nome dela para não expor, ela está aqui, tantas dores que tem nos ossos, no corpo, mas no coração dela ela diz: eu vou para a igreja, eu vou servir ao Senhor. Irmãos, esses são os irmãos que estão com Josué, tirando a espada e indo à frente. Eu vou servir a Deus. Meus queridos, o Senhor tem convocado. São poucos? São poucos. Não são todos que vão para a linha de batalha. Não são todos aqueles que querem tirar a espada e dizer: para onde é para ir? Olha, é para ir para a grota evangelizar, eu vou. É para ir para o hospital, eu vou. É para fazer cantata, eu vou. É para fazer serenata, eu vou. São poucos que estão para isso. Mas os poucos que o Senhor levanta são aqueles que Deus vai usar para entregar a vitória na mão do povo. São poucos, é verdade. Aí a Bíblia diz que ele separou esse pouco e Moisés subiu com 2 para orar. Olha, irmãos, eu queria dizer uma coisa para os irmãos: se poucos eram aqueles que iam para a batalha, apenas 2 foram orar. Como é difícil, irmão, contar com a oração do irmão, por incrível que pareça. Alguns dos irmãos chegam no grupo e dizem: estou precisando de oração em favor do meu parente. 4 pessoas dizem amém. Quando oram, irmãos, é difícil. 2 homens que
subiria para o monte para orar. Apenas 2. Meus queridos, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela vencia porque toda a igreja unanimemente orava. Presta atenção, igreja. E nós só seremos vitoriosos quando todos nós pegarmos a causa do irmão e chegarmos na porta do céu e dizer: Senhor, cura o teu filho, abre a porta de emprego, faz com que a família seja completa na tua presença, traz o filho de volta, traz o neto de volta, cura, Senhora. A igreja que bate a porta do céu, não são 2, é a igreja. Aí o que é que a Bíblia diz, irmãos? Foi-se para a batalha. O povo foi para a batalha e passou a noite inteira e a madrugada batalhando. E a Bíblia diz que o idoso, o velho, está no monte com as mãos levantadas. Irmãos, imagina só, a noite toda e a madrugada toda com as mãos para o alto. Não vou fazer um teste agora com os irmãos, mas quando chegar em casa, levanta a mão, senta na cadeira e levanta a mão e vê quanto tempo tu fica com a mão. Logo você vai baixar a mão, por quê? Primeiro, porque a gente não tem forças. Segundo, porque a gente não tem propósito. Primeiro, porque a gente não tem tanta força. Segundo, porque a gente não tem propósito. E o que dizer de um idoso de 120 anos? Levantar as mãos, irmãos, o idoso mal levanta a mão, mas ele teve que levantar, não pelas suas forças, mas pelo propósito. O que ele queria? Senhor, faz o povo de Deus ter vitória. Era o propósito que movia. As mãos que fazia levantar, fazia Moisés encontrar forças de onde não tinha. Meus queridos, quando o nosso propósito for ver o outro ser abençoado, o irmão ser abençoado, aquele que necessita ser abençoado, aquele que precisa ser abençoado, Deus nunca vai deixar as suas mãos baixar. As suas mãos sempre estarão erguidas e o Senhor vai te usar onde quer que você esteja. A Bíblia diz que quando a mão de Moisés queria baixar, eu fico imaginando ali, irmãos, Arão, que era mais novo, e Ur, um olhando para o outro. O que é que a gente vai fazer? Quando a mão dele abaixa, o povo ia sendo derrotado. Quando ele pegava uma forçazinha e levantava, o povo tinha vitória. Então eles discerniram: o segredo está na mão de Moisés. Se a mão de Moisés estiver no alto, nós vamos ter vitória. Eu queria tirar o homem Moisés e colocar sobre a mão de Deus, porque enquanto a mão de Deus estiver sobre nós, nós teremos a vitória. Enquanto a mão de Deus estiver sobre nós teremos vitória. Então eles tiveram uma ideia ali, irmão, que é profética na verdade. A Bíblia diz que eles pegaram uma rocha. Irmãos, isso parece muito simples, mas veja assim o que é que diz a Bíblia. Eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele. Irmão, imagina só. Os irmãos acham que era uma pedra bem pequenininha para ele sentar? Era uma pedra grande, que precisava ser carregada por 2 homens. 2 homens dispostos a carregar uma pedra, para que a mão de Moisés não baixasse. Quantos hoje estão dispostos a carregar pedra, para fazer com que Deus continue abençoando a igreja? E a Bíblia diz que eles pegaram a pedra e Moisés sentou nela. Veja só, irmãos, uma pedra o Senhor fez sair água da rocha, a outra fez Moisés sentar na rocha. E aí quando você vai nas cartas de Paulo, ele diz: a pedra que os homens rejeitaram se tornou como pedra angular. A pedra é Jesus. Quer sustentar a tua casa? Descansa em Jesus. Quer sustentar a tua vida espiritual? Sustenta em Jesus. Quer sustentar os teus filhos na presença do Senhor? Sustente em Jesus. Ele é o nosso descanso. Ele é a rocha da salvação. Ele é o nosso socorro. Ele é o libertador. Ele é aquele que pode fazer todas as coisas por nós. Mas parou por aí? Não. Arão e Ur precisavam ajudar.
Irmãos, nós estamos sendo convocados para ser ajudadores do Evangelho, cooperadores do Evangelho. Como diversas vezes você vai encontrar na saudação das cartas de Paulo: olha, fulano de tal cooperou comigo, fulano cooperou com o Evangelho. Quantas pessoas hoje, irmãos, não querem cooperar com nada? Entram nas igrejas, assistem o culto, vão embora, mas não cooperam com absolutamente nada. Veja que os cooperadores são poucos. Mas eu queria dizer para aqueles poucos que estão felizes com a sua cooperação: não se preocupe, Deus vai nos abençoar, porque Ele é abençoador de todo aquele que coopera. Aí a Bíblia diz, irmãos, para encerrar aqui a palavra de hoje, que todo o exército foi derrotado. Todo o exército foi derrotado. Diz que no romper do sol, o romper do novo dia, o raiar de um dia diferente, enquanto aquela noite, aquela madrugada foi uma madrugada de luta, de prova, de dificuldade, no romper da manhã, eles já estavam glorificando a Deus, porque o Senhor tinha entregado a vitória na mão deles. Eu queria dizer, irmãos, que nós cantamos aqui que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Nós vivemos sim, irmãos, tempos de sofrimento. Esse tempo tem sido os tempos mais difíceis que nós estamos passando como um povo deste mundo. Dias difíceis, de incerteza. Você quando vai para o supermercado, você não sabe se pega no material, se não pega, se paga, se coloca álcool em gel, se coloca máscara, se tira máscara. A gente está apavorado diante de tudo aquilo que está acontecendo. E é natural que a Bíblia diz que viriam pestes sobre o mundo, mas o amanhã vai acontecer, irmãos. O novo dia vai acontecer. E no novo dia, não vai haver mais luta, não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e nós vamos possuir por herança o reino eterno que já está preparado desde a fundação do mundo para nós. Aí o Senhor dá uma promessa: escreva que os amalequitas serão extirpados do céu. Por quê? Porque o juízo de Deus vai vir, irmãos. Preste atenção nisso. O mundo, ele receberá o seu juízo, sem sombra de dúvida. Os amalequitas aqui, que é tipo da mentalidade mundana, daquilo que não agrada a Deus, o Senhor vai estabelecer o seu juízo. É no tempo dele, é na hora dele. Mas a Bíblia diz o que aconteceu, irmãos. Depois daquela vitória no raiar do novo dia, Moisés ergue um altar. E o altar, irmão, do sacrifício era para adorar. Moisés não estava ali, irmãos, naquele ato de erguer o altar. Ele estava dizendo para o povo: povo, quem deu a vitória ao povo não fui eu. Quem deu a vitória ao povo não foi Josué. Quem foi que deu a vitória ao povo não foi Arão, não foi Ur, não foram os valentes que foram Josué. Nós vamos erguer um altar, e o nome do altar é: o Senhor é a minha bandeira. No original, meu pastor, no original hebraico, o Senhor é a minha bandeira, é Jeová Nissi. Jeová Nissi. Então ele ergueu o altar e disse: Jeová Nissi. O que ele queria dizer? O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Meu irmão, eu não sei a luta que você está passando, a prova que você está vivendo, mas eu quero te dizer em nome de Jesus: você não consegue, mas Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor do Senhor. Ele pode vencer por você. Veja, irmãos, que o altar foi erguido, construído, e ele disse assim, e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra todos os amalequitas. O povo de Amalequita era contra o povo do Senhor. Ou seja, preste atenção nisso aqui: todas as vezes que o povo amalequita quisesse se levantar contra o povo de Israel, ele ia dizer: Jeová Nissi.
todas as vezes que o exército dos amalequitas se reunissem para lutar contra o povo de Deus, o povo ia dizer: Jeová Nissi. Então, irmãos, entenda uma coisa: quando a luta começar a se levantar na tua casa, erga a sua mão e diga: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, dele vem a minha vitória. É o reconhecimento, irmãos. Agora eu queria dizer uma coisa aqui: nós não temos mais bandeira nem altar, nós não precisamos erguer pedras, colocar holocausto, nada disso, porque a maior bandeira do evangélico, do cristão, foi erguida no Calvário. Jesus foi erguido, o maior altar, o mais sublime altar, o maravilhoso altar, o altar do amor, o altar do sacrifício eternal, do Cordeiro eterno que tira pecado do mundo, foi erguido, e lá no alto de uma cruz, Jesus está escrito lá, em 3 línguas: este é o Rei dos Judeus. O altar agora é: Jesus é o Rei. Jesus é o Rei da tua casa. Jesus é o Rei da tua vida. Jesus é o Rei do universo. E a Bíblia diz, irmãos, em Apocalipse, que João, quando foi arrebatado, ele viu os olhos de Jesus como chama de fogo, os seus olhos como chama de fogo, os seus cabelos alvos como branca lã, os seus pés como latão reluzente. Na sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus queridos, 2 guerras nós falamos aqui: guerra de água e guerra contra os amalequitas. Guerra de água, questões interiores. Quantas amarguras, angústias que às vezes a gente carrega e a gente não sabe como resolver. A solução sai da rocha, a solução é Jesus. E quantas vezes o inimigo vem contra nós e a solução é o mesmo Jesus. Ele é o Deus ontem, hoje e é o Deus eternamente. Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor, amados.